No tribunal ele chorou, implorou por piedade ao juiz, mas já era tarde demais. Para entender o que levou um jovem de 17 anos a implorar por misericórdia a um juiz, devemos voltar um pouco. Na noite em que Zion Foster desapareceu, algo desse tipo pairou sobre a cidade de East Point, em Michigan. Era janeiro, frio e comum. Mas em questão de horas, uma garota de 17 anos simplesmente deixou de existir. E o que começou como um caso de desaparecimento logo se tornaria uma investigação que expôs falhas profundas, mentiras calculadas e um segredo enterrado em concreto. A polícia recebeu a primeira ligação de alerta no início da manhã seguinte. Erica Latimore, a mãe de Zion, relatava que sua filha não voltará para casa depois de visitar um primo, Jaylen Brazier. Zion era conhecida por ser responsável, tímida e apegada à mãe. Nada indicava fuga, nem um simples atraso. Mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores foi a calma de Jaylen nas primeiras horas do caso. Ele dizia que tinham passado a noite conversando, assistindo a um filme, e que Zion havia saído de sua casa pouco depois da meia-noite. Nenhum vizinho viu nada. Nenhuma câmera registrou sua saída. Nenhum sinal de celular depois das 12h13. E, a partir dali, o tempo começou a se deformar. Nos primeiros dias, o caso parecia seguir o roteiro típico de um desaparecimento juvenil. Buscas, voluntários, notas de imprensa. Mas algo estava errado. Erica começou a perceber que as histórias não batiam. Jaylen mudava detalhes pequenos, mas significativos. O horário, a roupa que Zion usava, até mesmo o tom da conversa. E quanto mais a mãe insistia em saber, mais ele recuava. Era como se estivesse protegendo algo, ou alguém. A polícia, por sua vez, demorou a agir. A ausência de evidências diretas e o fato de Jaylen ser parente da vítima criaram uma falsa sensação de segurança. Mas, nos bastidores, a gente já notava um padrão estranho. As inconsistências nas declarações de Jaylen eram acompanhadas de uma frieza que incomodava. E logo uma pista discreta mudou tudo. Durante uma nova entrevista, ele deixou escapar um detalhe. Disse que Zion havia ficado inconsciente. Nenhum investigador havia mencionado isso. A partir desse momento, a linha entre verdade e mentira começou a se romper. Quando os agentes pressionaram, Jaylen entrou em contradição. Primeiro disse que ela passou mal. Depois, que adormeceu e não acordou. E, por fim, admitiu algo ainda mais perturbador. Afirmou ter entrado em pânico, colocado o corpo de Zion em um saco de lixo e o deixado em um container de Detroit. Era uma confissão fragmentada, cheia de lacunas, mas suficiente para mudar completamente o rumo da investigação. A família, devastada, se recusava a acreditar. E a comunidade exigia respostas. O que havia acontecido realmente naquela casa? Teria sido um acidente? Ou algo muito mais sombrio? Mesmo com a confissão parcial, a história não se encaixava. Não havia corpo, não havia provas materiais, não havia confirmação forense. Era uma confissão sem crime provado. E, nesse tipo de situação, a verdade se torna refém das versões. Nos dias seguintes, equipes de busca varreram dezenas de quilômetros de terreno, de córregos a lixões industriais. Nada. Nenhum rastro. Enquanto isso, Jaylen se manteve preso por obstrução da investigação, e não por homicídio, um detalhe jurídico que irritou a opinião pública e acendeu o debate sobre impunidade e negligência policial. Mas havia uma razão técnica. Sem corpo, sem autópsia, sem crime comprovado. Erica, sem se conformar, começou uma investigação paralela. Passou a reunir mensagens antigas, prints, conversas de Zion, qualquer fragmento que ajudasse a reconstruir as últimas horas da filha. Foi assim que ela descobriu algo que os investigadores haviam ignorado. Mensagens trocadas entre Zion e uma amiga mostram que ela estava nervosa em ir até a casa de Jaylen naquela noite. Algo incomodava. Mas ela foi mesmo assim. E nunca mais voltou. As semanas se transformaram em meses. E quanto mais o tempo passava, mais parecia que o caso seria esquecido. Mas Erica não parou. Começou a conceder entrevistas, pressionar autoridades e mobilizar a mídia. E, graças a essa persistência, a história voltou às manchetes. Foi quando novas informações surgiram, entre elas, o possível envolvimento de outras pessoas e um vídeo de segurança que contradizia o álibi de Jaylen. Naquele ponto, o que estava em jogo já não era apenas a justiça por Zion, mas a confiança em todo o sistema que falhou em protegê-la. O caso começava a se desdobrar em algo maior, uma investigação sobre até onde a mentira de um homem e a lentidão das autoridades podem destruir uma família. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Quando Jaylen Brazier foi preso,
O caso parecia prestes a ser solucionado. Mas o que se revelou a seguir foi um labirinto de contradições, investigações mal conduzidas e detalhes técnicos que deixaram o público em dúvida. Ele estava dizendo a verdade ou apenas tentando encobrir algo ainda pior? Durante o interrogatório, Jaylen mostrou um comportamento que intrigou os investigadores. Ele alternava entre longas pausas e respostas calculadas, quase ensaiadas. Em um momento, dizia que Zion simplesmente parou de respirar. No seguinte, afirmava que não sabia o que fazer e se desesperou. Mas o que realmente desconcertou os agentes foi o nível de calma com que ele descrevia o descarte do corpo, um ato que, segundo ele, teria sido feito sozinho, no impulso do pânico. Só que havia um problema técnico. As rotas de coleta de lixo em Detroit não batiam com o horário e local mencionados. O ponto onde ele alegava ter deixado o saco seria recolhido apenas 48 horas depois. E em duas verificações distintas, os investigadores não encontraram nenhum registro que confirmasse a passagem dele por ali. A confissão começou a ruir. Enquanto isso, a perícia coletava amostras da casa de Jaylen. No início, parecia improvável que algo fosse encontrado. Ele havia tido semanas para limpar o local. Mas uma mancha discreta no carpete levantou suspeitas. O teste inicial deu negativo, mas o resultado posterior, feito com luminol, revelou resquícios que indicavam possível presença de sangue humano. Nada conclusivo, mas o suficiente para reacender a investigação. Ainda assim, a ausência do corpo mantinha tudo suspenso. O promotor público sabia que sem provas físicas, qualquer acusação maior desmoronaria em tribunal. Então, o processo contra Jaylen seguiu o caminho mais seguro: obstrução da justiça e descarte impróprio de restos humanos, uma acusação com pena limitada. O que chocou a família foi a forma como tudo foi conduzido. Erica, a mãe, só descobriu os detalhes da confissão por meio da imprensa. Ela não foi avisada oficialmente. E isso levou a uma decisão: se a verdade não viria das autoridades, ela buscaria sozinha. Nos bastidores, jornalistas independentes e grupos de investigação começaram a revisar o caso. Mapearam rotas, revisitaram horários e coletaram imagens de câmeras que a polícia havia ignorado. Uma delas, registrada em uma rua próxima à casa de Jaylen, mostrava o que parecia ser seu carro saindo em alta velocidade pouco depois da meia-noite, no mesmo intervalo em que ele dizia estar dormindo. E esse detalhe mudou tudo. Se ele mentiu sobre isso, o que mais estaria escondendo? A pressão pública aumentou. A comunidade começou a protestar, cobrando justiça e transparência. E a polícia de East Point se viu obrigada a revisar todo o inquérito. Foram dias de reconstrução, cruzando depoimentos e registros telefônicos. Ali surgiu uma nova contradição. Jaylen havia trocado mensagens com uma segunda pessoa naquela noite, alguém que nunca foi oficialmente identificado. O conteúdo dessas mensagens foi parcialmente recuperado, mas o nome e o número foram ocultados no relatório público. Desde então, especula-se se ele realmente agiu sozinho. Erica, ao saber disso, entrou em colapso. Não apenas pela dor, mas pela sensação de que algo estava sendo mantido em segredo. Ela chegou a afirmar, em entrevista, que sentia que alguém mais estava naquela casa. E, em silêncio, grande parte do público passou a concordar. Enquanto o processo se arrastava, Jaylen manteve a mesma postura, fria, impassível, sem arrependimento aparente. Durante a audiência, respondeu com frases curtas, sem emoção. Não pediu perdão, não demonstrou empatia. A única frase que realmente ficou registrada foi quando o juiz perguntou por que não havia chamado ajuda se Zion havia simplesmente desmaiado. Jaylen respondeu: "Pensei que já era tarde demais." Essa resposta gelou o tribunal. Do ponto de vista técnico, a confissão não bastava. Sem corpo, não há prova de causa da morte. E, sem causa da morte, não há homicídio. Mas para a opinião pública, o caso já estava decidido. Zion se tornou símbolo de um sistema que falha em dar voz às vítimas, especialmente quando a verdade é diluída em contradições legais e investigações lentas. A sentença veio em 2023. Jaylen Brazier foi condenado a 23 meses de prisão por obstrução da justiça. Menos de 2 anos, por desaparecer com uma vida inteira. E foi ali, diante das câmeras e de uma mãe devastada, que ele ouviu o veredito sem mover um músculo. Erica, entre lágrimas, se levantou e disse apenas: "Você jogou fora o que mais importava. E o mundo continua te protegendo." A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas sobre Zion Foster. Ele se tornou um espelho, refletindo a distância entre o que é justo e o que é legal.
Mas o que poucos sabem é que, mesmo depois da sentença, a história não terminou. Durante sua prisão, Jaylen fez um novo depoimento, um que alteraria completamente a linha do tempo dos acontecimentos e deixaria a todos com uma pergunta que ainda ecoa até hoje. E se Zion nunca tivesse morrido da forma que ele contou? Pouco tempo depois de ser condenado, Jaylen Brazier voltou a falar. Era uma entrevista interna, conduzida por investigadores interessados em entender, de uma vez por todas, o que realmente aconteceu naquela noite. O tom da conversa mudou. Não havia mais a arrogância inicial, nem o controle calculado das primeiras confissões. Pela primeira vez, ele parecia hesitar. E o que disse, ou deixou de dizer, reacendeu o caso com força. Jaylen afirmou que mentiu em parte da confissão original. Disse que não jogou o corpo de Zion em um container. Segundo ele, apenas a deixou em um local seguro. Não especificou onde, nem quando. E quando pressionado pelos agentes, voltou a se contradizer. Ora dizia que ela não estava morta, ora que não teve coragem de olhar novamente. Essas declarações, cheias de pausas e ambiguidades, geraram uma dúvida cruel. Zion poderia ainda estar viva, em algum momento após o desaparecimento? A confusão entre versões levou a uma nova busca, anos depois. Equipes revisitaram regiões próximas ao local onde ele dizia tê-la deixado, mas novamente não encontraram nada. Nenhum vestígio, nenhuma prova. O caso voltou à estaca zero. Mas agora, a incerteza era ainda mais angustiante. Porque se Jaylen mentiu sobre o descarte, qual parte da história era real? Nos bastidores, especialistas em análise de comportamento foram chamados para revisar suas entrevistas. O veredito deles foi unânime. Jaylen demonstrava bloqueios emocionais típicos de quem omite detalhes críticos, não de quem inventa completamente uma história. Ou seja, ele falava em fragmentos de verdade. E isso significava que havia algo, em algum ponto, que realmente aconteceu, mas não da forma que ele descreveu. O que mais chamou a atenção foi um trecho específico de sua nova declaração. Quando questionado sobre o motivo de não chamar socorro, ele respondeu que tinha medo do que iriam encontrar. Essa frase, enigmática, abriu espaço para uma nova linha de investigação. Medo do quê, exatamente? De que descobrissem algo sobre Zion ou sobre ele mesmo? Enquanto os investigadores tentavam decifrar as contradições, Erika Latimore seguia com sua própria busca. Ela passou a reunir doações, contratar peritos independentes e financiar buscas em áreas onde a polícia já havia desistido. Em uma das expedições, cães farejadores sinalizaram presença humana de longa data em uma área de descarte a 30 minutos de Detroit. Mas o resultado da escavação nunca foi divulgado integralmente. O relatório oficial, obtido meses depois, foi quase todo coberto por tarjas pretas. O caso, oficialmente, permanecia sem corpo, sem causa e sem conclusão. Nos tribunais, Jaylen terminou de cumprir sua pena. Saiu em liberdade antes mesmo do segundo aniversário da prisão. E desde então, sua localização é desconhecida. Nenhum registro público, nenhum endereço fixo. Alguns dizem que ele vive em outra cidade sob outro nome. Outros acreditam que ele tenta recomeçar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas em East Point, seu nome ainda é pronunciado em voz baixa, como se carregar esse som fosse lembrar que a justiça, às vezes, se apaga junto com a verdade.